Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver esta grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. A fim do quê? De livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você livre do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Nossa, que história extraordinária. Conforme nós olhamos aqui no capítulo 3, o contexto do chamado de Moisés é um contexto pitoresco, é uma imagem extraordinária, algo surreal. Imagine você trabalhando, de repente olha para o quintal e tem uma vegetação pegando fogo, e você fica curioso, olha com um pouco mais de atenção, mas aquela vegetação que está queimando em chamas não é consumida pelo fogo. Ela é envolvida pelo fogo, porém não é consumida pelo fogo. Ela nem mesmo emite calor suficiente para fazer aquelas folhas, aquelas folhagens derreterem. Então, essa é a imagem que está diante de Moisés. Ele se encontra no monte chamado Horebe, conhecido como o monte de Deus. E ele estava pastoreando o quê? Ovelhas. Ovelhas que não eram suas. Ovelhas que eram do seu sogro. O nome do sogro dele era Jetro. Num determinado momento desse pastoreio de ovelhas, esse fenômeno estranho de uma sarça ardendo em chamas, que não é consumida, chama a atenção de Moisés. Moisés fica curioso. Não é à toa, né? Eu fico imaginando, eu andando no meio do mato e de repente... Olha que os efeitos especiais, né? A chama queimando, aquela cor maravilhosa. Você já ficou hipnotizado pelo fogo? Eu já fiquei várias vezes. Sabe quando tem uma fogueira assim, você fica olhando aquela chama mexendo, aquilo, ou num churrasco. Às vezes eu estou acendendo a churrasqueira, eu fico lá, fedendo carvão, mas eu fico lá, olhando o fogo, não é? É desse jeito, né? Hipnotiza a gente, chama a nossa atenção. Moisés, ele é atraído por aquele fogo. Moisés é atraído por aquela chama.
Mas não é qualquer fogo. Eu gosto de Deus, eu amo o Senhor, porque a palavra de Deus nos ensina que Ele é fogo consumidor. Mas Ele não consome qualquer coisa. Ele consome as impurezas, Ele consome o pecado, Ele consome a dor, Ele consome a morte. Mas Ele nos faz permanecer. Assim como a sarça permanecia intacta, o Senhor nos faz permanecer também em meio ao seu fogo. E no meio daquela chama surge uma voz. O texto vai nos dizer que é a voz de um anjo, mas não é qualquer anjo, é o anjo do Senhor. Se você não sabe, eu vou te ensinar aqui nessa noite. O anjo do Senhor, toda vez que aparecer essa frase, o anjo do Senhor, esse anjo com A maiúsculo, né? Não é qualquer anjo, não é um querubim, não é um serafim, não é Miguel, não é um anjo, sei lá, de uma classe superior. Esse anjo do Senhor é aquilo que nós conhecemos como teofania, é uma aparição de Jesus no Antigo Testamento, é o próprio Deus se manifestando. Aquele anjo, ele começa a falar com Moisés, e Moisés é atraído então por aquela voz, Moisés é atraído por aquela chama, Moisés se vira em direção àquilo e começa a se aproximar. E à medida que ele se aproxima, a voz diz para ele: ó, espera aí, depressa demais, cedo demais, cuidado, você está entrando em um terreno que o seu corpo não pode suportar. Você está entrando em um ambiente que o seu corpo não irá permanecer. Você está pisando em uma terra que é santa. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, e acende um alerta. Moisés nos ensina isso. Por isso que o tema dessa série é Conversas com Moisés. Ele nos ensina isso. Muitas vezes a gente quer ir depressa demais, mas a gente não está preparado para tudo aquilo que Deus tem para nós. Em um momento Deus diz para Moisés: espera, a terra é santa, tira a sandália dos seus pés, não vem mais perto do que isso. Num outro momento o Senhor convida Moisés para subir no monte, faz descer uma nuvem maravilhosa, trovoadas, relâmpagos, e Moisés entra dentro da nuvem da glória de Deus. Há tempo, querido, há momentos e processos de crescimento de Deus na nossa vida. Eu aprendo isso com Moisés. Às vezes no começo da caminhada você não vai entender tudo o que Deus está fazendo. Talvez algumas coisas vão dar até medo, você vai ficar inseguro, mas calma, fica tranquilo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Então, do meio da sarça, depois de dar ordem para Moisés esperar, o Senhor revela para Moisés algumas coisas que Moisés não tinha tanto conhecimento. Como nós conhecemos a história desse grande homem, Moisés, ele foi criado no Egito como um egípcio, embora não fosse egípcio, fosse hebreu. Ele foi criado ali pela filha da filha de Faraó. E ele então cresce em toda a ciência e doutrina do Egito. Ele não conhece a cultura do seu povo, ele não experimentou viver com o seu povo. Ele não sabe que o seu povo está sendo castigado, está sendo oprimido de uma maneira que não deveria. Deus então passa para ele um relatório do que está acontecendo. O meu povo está clamando, o meu povo está orando, o meu povo está chorando, o meu povo está pedindo, e eu ouvi a oração do meu povo. Aprendo mais uma lição com Moisés. O Senhor escuta as nossas lágrimas, o Senhor escuta o nosso choro, o Senhor dá atenção às nossas lamúrias, o Senhor está atento para ouvir aquilo que o seu povo diz. O Senhor passa esse relatório para ele e mostra para Moisés um plano. E esse plano envolve um chamado. Executar esse plano envolve Moisés ter que responder a um chamado, responder a uma vocação, aceitar uma comissão. Eu aprendo mais uma grande lição com Moisés aqui. O Senhor está nos chamando para uma grande missão. A missão é de libertar os seus filhos da terra do Egito. Se naquele tempo a terra do Egito era uma terra física e a terra prometida era uma terra
física. Hoje, o Egito é o mundo que está perdido. E a nossa terra prometida, a nova Jerusalém, o céu, a eternidade e a glória. Após tomar conhecimento dos planos de Deus, Moisés começa a recuar. Ele apresenta uma série de desculpas, ele não quer aceitar esse desafio. Mas esse é um assunto para a próxima pregação. Não vou entrar em meandros aqui do porquê que ele está querendo fugir do chamado. Mas a verdade é que muitas vezes o chamado de Deus para nós nos assusta. Ou você acha que a minha esposa não ficou com medo quando Deus me chamou para o ministério? Faz assim, Carol, para quem não te conhece. Há 13 anos atrás, ganhava um alto salário, cargo de gerente de uma multinacional. O Senhor me chama para ganhar o que eu dava de dízimo na época. Largar tudo para servir a igreja em tempo integral. O chamado muitas vezes assusta, dá medo, insegurança. Você fica receoso. Moisés ficou assim também. Mas o chamado de Deus, quando atendido, o Senhor cuida da gente melhor do que a gente mesmo pode cuidar da gente. Foi isso que o Senhor prometeu para Moisés. Foi esse o chamado de Deus para Moisés. E hoje eu quero focar nisso, no propósito de Moisés, ou seja, no seu chamado, na sua comissão, no seu envio. A primeira lição, ou a quinta, já dei umas várias lições aqui, né? Mas o primeiro ponto que eu quero levantar aqui para nós é que Deus não chama muitas vezes pessoas extraordinárias. A gente tem essa ideia. Tem até uma frase aí, né? Que o Senhor, Ele não chama os capacitados, não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Não tem essa frase? Essa frase ela não é de toda a verdade, mas um pouco é. É verdade. O Senhor muitas vezes, Ele escolhe pessoas como Moisés, uma pessoa comum, que tinha uma profissão comum. A profissão de Moisés era a profissão comum, era a profissão do dia, era a profissão da época, cuidar de ovelhas. Moisés é empregado. Moisés não está num alto escalão, poderia estar, mas não é o caso. Ele é uma pessoa simples, da vida do dia a dia. Deus chama pessoas comuns. E Deus faz coisas extraordinárias por meio de pessoas comuns. Talvez você possa pensar assim, mas o chamado que Deus tem para mim não é grande coisa. O que Deus pode fazer através da minha vida nem tem como ser tão grande assim. Eu quero falar para você algumas características de Moisés. Primeiro, Moisés era tímido. Segundo, Moisés não falava muito bem, talvez ele tinha uma espécie de gagueira, ele era um pouco gago, um pouco fanho. Moisés tinha um pouquinho de medo do que iam pensar a respeito dele. Moisés tinha problemas de aceitação, ele queria que as pessoas aceitassem ele. E se não me aceitarem? E se não me ouvirem? E se não derem ouvidos a mim? Moisés tinha um monte de problema, mas ainda com todas as dificuldades de Moisés, o Senhor escolheu Moisés. Então quais são as suas limitações? Faz uma lista agora. Faz uma lista aí na sua mente, suas limitações, para você não ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, alguém que vai salvar muitas vidas, alguém que vai abalar as portas do inferno, alguém que vai orar e pessoas serão curadas, alguém que vai orar e pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Lista aí, o que te impede de ser isso? Agora amassa, joga fora, essa lista não é nada diante do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele irá te capacitar como capacitou a Moisés. Todos conhecemos a história dele. E é muito importante a gente notar desde o princípio que Moisés era um homem comum que realizou uma obra extraordinária. O que fez Moisés realizar uma obra extraordinária não foi ele ser um homem extraordinário, mas foi ele andar com um Deus extraordinário. O que fará você realizar grandes obras não tem a ver com quem você é, mas tem a ver com o seu Deus, com quem Ele é. E Ele é criador dos céus, Ele é criador da terra, Ele fez todas as coisas, e Ele está te chamando nessa noite. Ele quer trazer você para fazer parte dessa grande obra de salvar o seu povo da terra do Egito.
para início do grande projeto divino, da caminhada dos filhos de Israel, do Egito até a terra prometida, Deus convocou um homem que se tornou um elemento chave para a caminhada durante 40 anos pelo deserto. Talvez um dos feitos mais extraordinários de Moisés não foi ele ter revelado os 10 mandamentos do Senhor, mas foi que ele passava dias, horas, mais de mês na presença de Deus, e só na presença de Deus. Eu fico imaginando se Deus levanta um Moisés nos nossos dias, pega você e tira você de perto da sua família, da sua esposa, dos seus filhos por 40 dias. Você acha que quando Moisés subiu a primeira vez para receber as tábuas da lei, ele sabia quantos dias ele ia ficar lá? Você acha que ele chegou na esposa e falou assim: olha, meu amor, eu tenho uma obra para realizar, vou ficar, hoje você vai passar algumas horas longe de casa? A gente tem uma certa dificuldade. Talvez o fato de nós não termos muitos Moisés no nosso meio, é o fato de que nós temos poucas pessoas disponíveis para caminhar com Deus, para passar muito tempo diante de Deus. Na caminhada do povo de Deus hoje, o Senhor te chama, querido. O Senhor está te chamando nessa noite a se posicionar, a colocar o seu coração diante dEle. O Senhor conta com você, assim como Ele contou com Moisés. Eu quero dizer para você que Deus está te chamando nessa noite para uma missão extraordinária. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer: você está disposto? Você quer viver os milagres? Muitos querem viver os milagres de um mar aberto, de uma libertação poderosa, de se envolver com a glória de Deus, de entrar na nuvem da glória. Mas poucos estão dispostos a passar dias, horas, dias, semanas, meses na presença de Deus sem ver mais ninguém. Então o chamado de Deus não é difícil. O chamado de Deus é impossível. Só existe uma maneira de viver esse chamado, querido: mergulhando e vivendo profundamente com a pessoa do Espírito Santo. Era assim que Moisés conseguia. Havia uma unção sobre ele, havia um poder sobre ele, havia uma pessoa sobre ele, a pessoa do Espírito Santo de Deus. A sua participação na obra de Deus é muito importante. E eu quero te fazer mais uma pergunta: algo que tem impedido você de aceitar o compromisso de um envolvimento maior e mais produtivo junto ao povo de Deus? Como você tem respondido ao chamado de Deus para a sua vida? Como Moisés? E veja, querido, Moisés não aceitou prontamente. Moisés titubeou. Moisés teve medo. Moisés teve insegurança. Mas isso é no domingo que vem que nós vamos falar sobre as inseguranças de Moisés. Mas o que há de lindo em Moisés é que quando nós estamos face a face com a majestade do Todo-Poderoso, é impossível não obedecê-lo. Você quer aprender a obedecer a Deus? Fique face a face com a majestade de Deus. Caminhe com Ele. Obedecer vai se tornar mais fácil. Você quer ver um exemplo maravilhoso? Quantos aqui seriam desobedientes ao calor do fogo? Imagina eu pegar uma barra dessa de alumínio com maçarico aqui, talvez vai até derreter, né? Teria que ser outro material. Mas vamos imaginar que não derreta. Olha o efeito de novo, hein? Até ficar vermelho. Aí o ferro está falando assim para você: não rela em mim não. É muito difícil para você obedecer, não relar no ferro? Claro que não. Não é. Quando nós estamos diante do Rei da Glória, da Sua Majestade, do Seu poder, de tudo que Ele representa, de tudo que Ele é, não tem como não obedecê-lo. Nós temos nos tornado cada dia mais desobedientes a Deus, porque cada dia mais temos andado longe de Deus.
para sermos obedientes a Deus, precisamos simples e puramente caminhar com Ele, como Moisés fez. O segundo ponto dessa nossa conversa com Moisés é quase que ouvir Moisés dizer assim: o chamado pertence ao Senhor. É Deus quem chama, é Deus quem escolhe. A palavra de Deus vai dizer assim que o mundo nem tinha sido feito e Ele já havia te escolhido. O mundo não havia nem sido criado e Ele já havia te separado. Você não estava nem ainda sido formado no ventre da sua mãe e o Senhor já te conhecia. Porque o chamado pertence a Deus. Talvez você tenha algumas dúvidas sobre a escolha de Deus. Quando eu digo que você tem um chamado extraordinário, pode ser que você duvide da capacidade de Deus de te fornecer tudo o que você precisa para cumprir esse chamado. Você pode pensar que você não é santo o suficiente, que você não conhece de teologia o suficiente, que você não conhece de Bíblia o suficiente, que você não conhece a Deus o suficiente, ou talvez você até pense não ter tempo o suficiente. Eu quero dizer para você que Moisés provavelmente pensou todas essas coisas. Moisés pode ter pensado possivelmente essa primeira coisa: eu vou morrer. O texto aqui, se você prestou atenção enquanto eu lia, diz que ele escondeu o rosto de medo. Ele pensou assim: eu vou morrer, porque Deus é santo, eu já ouvi falar desse Deus. Então com certeza ele reconheceu que não era santo o suficiente para cumprir a obra de Deus. Moisés também pensou: eu não conheço a Deus o suficiente. Como que eu sei disso? Porque ele pergunta. Continua lendo, os versículos seguintes ele vai falar assim: Senhor, mas e quando me perguntarem quem foi que me enviou? O que eu vou dizer? Ele não sabia nem quem estava enviando ele, mas ele já tinha aceitado o chamado de Deus. Querido, você não precisa conhecer tudo para aceitar o chamado de Deus, porque vida com Deus é caminhada. É no dia a dia, a palavra de Deus vai nos ensinar, é de fé em fé, é de glória em glória, é de passo em passo, é caminhando e aprendendo, caminhando e servindo. Talvez você pense: eu não conheço a palavra de Deus. E Moisés não tinha nem Bíblia na época dele, nem Gênesis ainda tinha sido escrito. Ele é o autor de Gênesis, de Êxodo, de Deuteronômio, de Levíticos. Ele escreveu o Pentateuco. Não tinha Bíblia na época dele, ele não conhecia o suficiente. Ele precisou caminhar com Deus enquanto servia a Deus. Então pare com isso: eu vou ser crente quando eu largar disso, eu vou me converter quando eu fazer isso, eu vou aceitar o chamado quando isso daqui não tiver mais na minha vida. Pare com isso. É pela graça somente, vivemos pela fé de que a graça do nosso Senhor nos basta. A gente vive com Deus e Ele vai nos mudando ao longo do tempo, Ele vai nos transformando ao longo do tempo. Não espere ser perfeito, porque quando você se tornar perfeito, então você não precisa mais de Deus. O que você está crendo não é cristianismo. Cristianismo é pessoas imperfeitas sendo transformadas por um Deus perfeito, e não pessoas perfeitas querendo transformar um mundo imperfeito. Terceiro ponto, e o louvor pode subir aqui, que eu aprendo com essa conversa com Moisés, é que embora o chamado pertença a Deus, Ele quer uma posição sua. Deus, Ele quer uma tomada de decisão sua nessa noite. Deus, Ele olha para Moisés. Olha aí o versículo 3 em diante, vai dizer assim: então disse consigo mesmo: vou até lá para ver esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Talvez hoje aqui nessa noite não esteja diante de você uma vegetação em chamas, mas creia, querido, eu estou falando sério com vocês, diante de vocês a palavra de Deus está em chamas, está sendo entregue para vocês. Qual será a sua postura diante desta palavra que está sendo ministrada ao seu coração? Você vai correr, você vai fugir, ou você vai olhar como Moisés e vai dizer assim: que maravilha, que grandiosidade,
Que extraordinário, eu vou para mais perto, eu vou para mais perto, eu vou para mais perto. Veja, Moisés se aproxima dessa imagem maluca que está diante dele. Deus pede que ele pare, mas o que me chama a atenção é que muitas vezes nós levamos muito a sério o nosso hino nacional, o hino brasileiro. Deitado em berço esplêndido. A gente leva isso muito a sério e fala, poxa, cantei quando criança, minha mente foi condicionada a ficar deitado em um berço maravilhoso, esplêndido. Não vou fazer nada não. A gente fica deitadinho, na comodidade, na zona de conforto, na falta de leitura bíblica, na falta de oração, na falta de um devocional, na falta de caminhar com Deus. A gente fica deitado em berço esplêndido e nunca fazemos nada para caminhar em direção a Deus. Vamos aprender com Moisés essa noite. Ele nem sabia direito o que era, mas ele queria experimentar aquilo que estava diante dele. É muito verdade, querido, que Deus não precisa que a gente faça alguma coisa. Ele é responsável pelo chamado, Ele é o sustentador do chamado, Ele é o empoderador daquele que é chamado, porém a responsabilidade humana não pode ser deixada de lado. Há uma responsabilidade sobre os seus ombros. Você precisa aceitar esse chamado e viver esse chamado. E para concluirmos, o seu chamado não tem a ver com você, mas ele tem a ver com o povo de Deus. Deus não chama ninguém para si mesmo. Esse chamado que Deus tem para nós não é um chamado para a sua própria edificação, mas é para a edificação de outros. Isso é extraordinário. Versículo de número 5. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. O Senhor te deu dons, o Senhor te deu talentos, o Senhor te deu uma chamada. Não é para você enterrar. O Senhor tem te dado capacidades naturais e sobrenaturais para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Não existe ninguém aqui desdondado. Não existe ninguém aqui sem dom. O Senhor te deu um dom, o Senhor te deu um chamado, o Senhor te deu uma vocação. Querido, em nome de Jesus, levanta e anda. Deixe de ser um paralítico espiritual. É tempo de se levantar com ousadia, com coragem, com intrepidez para fazer e cumprir o chamado de Deus nessa terra. Onde está o seu pai aqui nessa noite? Onde está a sua mãe aqui essa noite? Onde estão os seus vizinhos aqui nessa noite? Onde está o seu irmão, a sua irmã? Onde está o seu colega de trabalho? Onde estão os seus filhos? Onde está o seu primo, a sua tia, a sua avó, o seu avô? Onde estão as pessoas que você poderia estar sendo usado para levar até os pés de Jesus? Há um chamado para você nessa noite. Isso significa que Deus está te chamando. Deus nunca chamou ninguém para uma obra em si mesmo. Nunca houve um homem ou uma mulher chamado para edificar a si mesmo. Todo dom, toda vocação e todo chamado tem a ver com o povo de Deus. É exatamente por isso que o Senhor criou a igreja. Tem gente que achando que pode ser igreja em casa. Não pode, não dá. Imagina o Senhor chamar Moisés para libertar o povo e ele ficar lá em Horebe. Para libertar o povo, ele tinha que estar no meio do povo, querido. É impossível. É por isso que hoje o povo de Deus se reúne em igrejas, em ajuntamentos, nos templos, para sermos edificados mutuamente. E a pergunta que não quer calar: você tem sido bênção na vida dos outros? Ou seu encontro com Jesus não te impulsiona a viver uma vida para os outros? O chamado de Moisés nos ensina muito sobre como devemos responder ao chamado de Deus para nós. Como você tem respondido ao chamado que Deus tem para a sua vida?
como você tem respondido. Não se engane, Deus tem algo poderoso para você. Não é clichê, querido. Não é frase de efeito. Não é autoajuda. É a verdade. Existe algo mais extraordinário do que tirar alguém das trevas e conduzir essa pessoa à maravilhosa luz de Cristo? Existe algo melhor do que você salvar uma pessoa da morte eterna? O Senhor quer te usar para isso. Deus tem algo para você, Ele tem um chamado poderoso para a sua vida. Deus tem um propósito com você. Como você irá responder a esse propósito? Em nome de Jesus, querido. Feche seus olhos. Se você quer isso, estenda suas mãos para frente. Em nome de Jesus, Senhor. Desperta o coração do teu povo. Em nome de Jesus, Senhor. Dá fé para o teu povo. Acrescenta fé, Senhor, ao teu povo. Desperta o amor. Faz, ó Deus, esse amor ser latente. Faz esse amor ser gritante. Faz essa chama do primeiro amor ser acesa novamente. Leve os teus filhos a viver a prática das primeiras obras. Desperta, tu que dormes. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do poder de Deus, para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida.